Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje com o nosso quinto episódio, um episódio bacana, especial também. Quero falar primeiramente a respeito do que é esse nosso podcast. O propósito dele é trazer organizações e movimentos aqui da nossa cidade de Blumenau para que elas apresentem as suas ações, aquilo que elas fazem em prol da nossa comunidade. E falar um pouco sobre o que significa a dádiva e gratidão. Né? A dádiva com aquela ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de alguma causa. Né? E por conta disso ela traz muitos sentimentos, como liberdade, como interesse em ajudar alguém e também desinteresse, né, de não esperar nada em troca por aquilo que se está fazendo. E acaba, né, culminando com uma série de sentimentos como alegria, como generosidade, como espontaneidade e também a gratidão. Quero convidar você a curtir os nossos episódios, a fazer a sua inscrição no YouTube, também siga lá no Instagram e no Facebook. E agora a novidade é que a gente também está no Spotify. Procure por Dádiva e Gratidão nessas plataformas que você vai encontrar a gente lá. Bom, hoje nós vamos ter aqui conosco o Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene, e estão aqui comigo Marcos Edwin Mai, ele que é o presidente do Serene, e também o Elcido Schlitter. Tem um nome no meio, Elcido? Não, é isso. É só isso mesmo? Elcido Schlitter, ele que é o secretário-geral. O Serene, ele é uma entidade que nasceu em 1989, e eu não vou dar muito spoiler, vou deixar para que os entendidos aí da instituição falem a respeito. Marcos, muito bem-vindo. Elcido, bem-vindo. O que é o Serene? Por que ele nasceu? E vamos lá. Vamos lá, Luriberto, obrigado aí pela oportunidade, né, de falar dessa obra social, né, dessa instituição presente na cidade de Blumenau já há mais de 30 anos, né, e é o Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene, né, o Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, um nome que foi buscado e encontrado por conta dessa expressão nova esperança, né? Nova esperança. Trabalhamos com pessoas, né, que nos procuram pedindo ajuda sobre a problemática da dependência do álcool e de outras drogas. E perdem a esperança, né? Perdem a esperança. Porque no começo é um prazer, é uma caminhada de prazer, mas com o tempo vai surgindo os problemas, né, decorrentes, né, do uso e do abuso. E os problemas, eles vão aumentando e vão tirando a esperança das pessoas até. Tirando as oportunidades, a convivência, os relacionamentos, tirando esse sentimento de gratidão, inclusive, né? E vão trazendo, então, depressão, sofrimento, dor, né, separação, né, abandono e perda da esperança. E aí, por isso, essa expressão nova esperança, né? Uma forma de oportunizar um recomeço para essas pessoas. E esse foi o pensamento dos fundadores ali, né? Caminhando, pensando sobre o que poderia ser esse trabalho, né? E eles fincaram então essas duas palavras, né, no nome, né? Nova esperança, né? Recuperação faz parte é para isso que nós existimos, né? Para recuperar. Mas a questão nova esperança, ela traz um sentido maior, né? Ela traz um sentido mais pessoal, mais individual, mas também mais amplo da recuperação como um todo, né, da vida dele, né? Então, 1989 nós começamos, né? Eu não estive no início, eu comecei junto no Serene 3 anos depois ali, né? Mas ele começou aqui em Blumenau. Ele começou aqui, não lá na Itopava Central, onde nós temos a nossa base,
mas começou ali na Antônio da Veiga, né? Na verdade, a história do Serene, ela tem como base as enchentes de 83 e 84 de Blumenau. Essa é a base. 83 e 84 houve uma inserção da Missão Evangélica União Cristã em alguns locais, em alguns bairros, né, que foram então, especialmente a escola agrícola, né, ali onde que a MIUC ela inseriu ali o trabalho dela para apoiar famílias que ficaram sem casas, ficaram sem nada, né, por conta da enchente. E foram morar naquele bairro, né, lá na época, lá, né, na escola agrícola. E a MIUC começou a atender essas pessoas. E em atendendo essas pessoas, ela chegou na casa de pessoas com problemas de álcool e drogas. E ali tem uma história bem específica, né, Elcido? Do missionário Euler, né, que na época era o pastor, o missionário ali na MIUC. E ele visitou um senhor lá, né, que era o pai da Fábio, inclusive, né, assim, nossa amiga ali. E aquele homem tinha sérios problemas com álcool, né? E ele orou de joelhos com ele, pedindo libertação e uma nova esperança para ele. E ele foi ajudado e ficou bom. E isso se espalhou. Aquele pastor lá tem uma reza forte. E se espalhou. O pessoal falava nos pontos de ônibus aí. Não, leva lá naquele pastor lá. Aquele cara lá, ele resolve o problema. É claro que a gente sabe que é muito mais ampla essa questão, né? Ela tem a ver com a oração, com acompanhamento. Aquele seu braço, inclusive, depois foi encaminhado para um centro de recuperação, inclusive, né? Para ficar mais tempo. Mas com isso as pessoas vieram procurar a MIUC e a Vila Nova, ali na Antônio da Veiga, ali, onde é a sede da MIUC já há muitos anos, se tornou um espaço de pessoas procurando ajuda por conta da problemática do álcool e drogas. E chegou um dia que a MIUC se reuniu ali, as lideranças, nós temos que fazer algo mais concreto, não dá aqui para deixar nos corredores aí, sai, não sai, entra, não entra, né? Era uma coisa informal, né? Muito informal. Mas da informalidade surgiu a formalidade, então, que foi então a fundação do Serene, lá na Itupava Central, na época, lá em 89, né? Com uma diretoria, com pessoas que tinham um coração enorme. O missionário Euler fazia parte desse time, mas tinha outras pessoas também, né? Que então começaram o trabalho na Itupava Central. E o espaço lá já era... Como se chegou naquele espaço? Ele já pertencia à missão evangélica ou ele foi... Pois é, Alcido, tu lembra disso? Não, esse terreno, na verdade, claro, não era do Serene, né? Ele era do seu Hans Fischer. Né? Seu Hans Fischer foi o segundo presidente, né, do Serene, né? Primeiro presidente do Serene foi o irmão Werner Grinke, né? E aí naquela época esse terreno era do seu Fischer, né? E vamos dizer, esse terreno ele transitou pelo nome do Hans, né? Mas logo em seguida ele foi transferido, né? Então para o Serene houve ali também uma doação específica. Esse terreno ele foi adquirido, com certeza não foi a valores de mercado, mas em valores aí para poder viabilizar, né, o trabalho, né, o serviço, e ali que de fato era uma área rural, né, de colonos, né, bem tradicional, e as instalações elas eram bem limitadas, né, e muito simples, e isso também continuou por muitos anos, né, e tão simples que de fato os atendimentos, né, que o irmão Alair Scheid, o missionário Alair Scheid foi o primeiro, né, missionário ali, ele foi convidado, né, por esses irmãos, né, que pensaram o Serene. Ele daí desde o início também pensou junto, né, ele foi contratado, ele foi o primeiro, nós chamamos de obreiro, mas né, o primeiro funcionário, né, do Serene, e ali ele foi morar naquele espaço, né, sem nenhum conhecimento, né, da causa, da questão do álcool na época, assim como o Marcos colocou, a motivação, né, o problema na verdade, né, era o álcool,
né? Na época ainda a questão das drogas ela não era visível, o público que vinha ali na Milk, na Vila Nova, não tinha esse problema com a questão das drogas, né? Mas o irmão Alair, então, ele veio então com muito amor, diria assim, né? Com muita vontade de ajudar o próximo e não se olhou grandes ou boas instalações ou instalações próprias para um centro de recuperação. A ideia inicial era que uma família ali estivesse e pudesse receber essas pessoas com problemas com álcool, né, e que ali elas fossem atendidas, acolhidas e pudessem ouvir a palavra de Deus. Ou seja, né? O que era feito ali na Vila Nova passou a ser, então, esse atendimento, esse acolhimento passou a ser feito lá, então, na Itopava. Exatamente, porque ali o contexto da Vila Nova, assim como é hoje, é de uma igreja, né, de um espaço ali com as suas atividades de igreja. Então, assim, e o número de pessoas que procuraram ajuda, né, já era grande, né? Então, o pátio lá, não vou dizer que estava cheio, mas ele estava ali já sendo bastante procurado, né? O Marcos antes colocou, porque essa notícia ela se espalhou de que tinha alguém ali que fazia milagres ali, né? Fazia umas rezas boas, né? Rezas fortes, né? E oração forte e que ajudasse. Então, isso se espalha, né? Então, a notícia é ruim, mas a boa também, as notícias boas também se espalham rapidamente, né? Então, de fato, era esse, né? Ter um lugar, né, que essas pessoas pudessem ficar, né, e que pudessem dormir e ficar ali na Meuc, na Vila Nova. Eles vinham, eram ali atendidos, né, mas eles tinham que voltar, né, talvez até ficavam uma noite ali num espaço, mas não era esse propósito, né, então meio que também descaracterizava o que era o propósito da Meuc, né, então, né, esse lugar então ali na Itopava Central, essa área rural, então justamente era para as pessoas estarem morando em família, então a tal ponto de que os atendimentos, né, que eram feitos, aconselhamento e as palestras bíblicas, eles eram feitos na família, né, do seu Alair mesmo, ali na casa, né, num puxado, na área ali aberta, ali então aconteceu os primeiros diálogos, né, diria assim, mas também como é uma área agrícola, né, de colonos, então também tinha ranchos e galpões. Então esse rancho, né, que era do lado de uma estrebaria ali era o alojamento, né? Então tentamos imaginar que estrutura era isso, né? Então de fato muito muito simples mesmo, né? Então eu penso, né, a gente imagina assim que as pessoas que vinham lá, que moravam na rua, que tinham esse problema e chegavam lá e eram recebidos dizendo, não, o teu alojamento, agora a tua nova casa é aqui, né, numa estrebaria, né? É claro que os bichinhos não estavam ali mais tão próximos, mas estavam aí pertinho, né? Então a pessoa às vezes até pensava, puxa, mas não mudou tanto, né? O meu lugar lá na rua e aqui, né, é bem modesto, né? Mas sim, era um lugar assim que tinha uma característica muito grande de acolher, né, as pessoas, de fato, amar elas, né, e principalmente, assim como também é até hoje, é apresentar a ela o Cristo através da Bíblia, né? Isso que ocorre hoje ainda, né, e assim, enquanto o Serene existir, né, nós vamos lutar e trabalhar para isso, para que a palavra de Deus não deixe de ser falada dentro do Serene e que ela possa preencher, né, esse vazio, um desses vazios que o ser humano tem dentro de si, que trouxeram a dependência, levaram ela a uma dependência do álcool e das outras drogas, né? Então, essa era assim a história de forma bem simples, modesta mesmo, e como falei, não tinha um conhecimento técnico, não tinha um conhecimento científico. Então, se nós pensarmos isso para hoje, você iniciar um trabalho ou até um negócio sem ter nenhum conhecimento da causa, né? Então, tenta imaginar hoje você iniciar um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica, sem você ter uma capacitação, sem ter uma orientação técnica ou até ter profissionais para isso. Né? O seu Alair, ele não era um missionário também formado, né? Ele era uma pessoa que conhecia a palavra, que aprendeu nos estudos bíblicos, aprendeu da sua infância, aprendeu em casa, né? Então, ele foi para atender as pessoas, não atender o problema do álcool e por que o problema, que o álcool traz tudo de problemas ou o que levou isso, não. Ele quis atender e dar uma oportunidade e dar um abrigo, né, para essas pessoas, né? Então, o nosso
o nosso espaço lá, ele hoje ainda né? Ele é de 27.500 metros quadrados, né? Que ali existem, né? E que estão aí à disposição, né? Grande parte ainda, as construções, claro, não tomam todo esse espaço, né? Há muitas áreas verdes ali dentro também, e um pátio grande, campo de futebol, quadra de esporte, né? Alojamentos e tudo mais, né? Então, era de fato um sítio, né? O Serene começou de fato num sítio, né? Usar uma palavra dele assim, mais talvez, né, que os jovens hoje em dia entendam melhor do que uma área de colonos, né? Mas era um sítio, né? E hoje ele tem um pouco de característica ainda, apesar de que a civilização ela chegou, né? A muitas moradias próximas, a loteamentos e tudo mais, mas só que como é uma área grande, então há um certo isolamento, né? Mas assim como desde aquela época o espaço lá ele é todo aberto, né? Não tem portão, você chega no Serene, você estaciona, você está dentro do Serene literalmente, né? Então essa é uma das características da comunidade terapêutica, dar essa liberdade e dar esse voluntariado, ou seja, a pessoa estar disposta a querer ser ajudada, a ter algum apoio, de ser atendida. Né? Então, o nosso objetivo não é de estar prendendo a pessoa ali, deixar ela ali presa, né? Nesse sentido. Né? Isso é uma questão que tu falou, e fazendo essa ponte, né? Ali na Vila Nova, como não tinha espaço de acolhimento, né? A pessoa ia voltar para onde? Para o mesmo lugar de onde ela veio. Né? Ela vinha para ajuda, mas depois voltava para aquele ambiente de novo, né? Então isso proporcionou ela sair também do contexto onde ela estava. É um certo isolamento também, né? Às vezes se afastar, né, do ambiente que ela estava, né? Então estar longe e numa área rural assim ajuda também nesse processo, assim como hoje também continua e ajuda também, né? Tem esse distanciamento de dentro do problema que você está, né? Então às vezes o problema ele é dentro da própria família, né? Então tirar ou essa pessoa se retirar do contexto familiar, por muitas vezes ele é muito benéfico, né? Porque a vivência familiar ali para ele não é positiva, ele não tem um apoio, né? E, por muitas vezes ali há um incentivo para que ele continue até na dependência, tá? Ou por muitas vezes essa situação ela já gerou um gravame tão grande de que ninguém se aguenta mais naquele contexto da família, né? Então, com certeza tem que ter um espaço de retirar, né? Então, nossa proposta ela é de 6 meses, uma proposta inicial de 6 meses, né? Que é o nosso programa então de acolhimento, né? Tanto adultos a partir de 18 anos completos, como também de adolescentes, que é 12 anos completo, até aos 18 anos. Né? Então, quando ela completa 18 anos, então é o programa dos adultos. Né? Então, esses 6 meses ele é bem importante. Esses 6 meses, né, Marcos, ele já é desde o início, né? Já foi dessa forma. Há outros trabalhos com terapeuta que pensam em 9 até 12 meses. Pois é, isso é uma questão que eu queria perguntar. Isso já é baseado em outras experiências? Dos 6 meses? Ou veja, o que vocês implantaram? Né? Veja, Loriberto, em Santa Catarina, quando o Serene começou, né, nós tínhamos apenas o Desafio Jovem em Criciúma. Uma comunidade terapêutica em Criciúma, e nós fomos logo a seguinte. Então, essa era a experiência que se tinha na época. Né? Ali era 9 meses, nós trabalhamos com 6 meses. Né? A experiência histórica nossa mostra que é um tempo suficiente. Né? Quer dizer, a maioria das pessoas até nem ficam tanto tempo, mas a nossa proposta para quem quer terminar o período é esse. Né? E talvez essa foi a diferença do início ali na Vila Nova, informal, para o Serene lá, mesmo que era uma família, era uma chácara, mas já existiam formalidades, né? Já existiam regras, né? Não regras exageradas, mas assim, a dependência química ela produz uma destruição não só no organismo, como também no comportamento da pessoa, né? E esse é o grande desafio, é você mexer no comportamento, né? Nas atitudes, né? Na convivência, né? Então aí você voltar a trazer a pessoa para horários, né? Para tempo, disciplina, disciplina, né?
não vamos falar em exagero de disciplina, mas assim, o simples fato de que agora o café da manhã é 7 horas, o almoço é meio-dia e a janta é 6:30 da tarde, né? Isso já era um contraponto no modus vivendi dessas pessoas que nos procuravam, né? Eles não tinham horário para acordar, nem para dormir, nem para comer, era uma bagunça. E ali, na informalidade também ali, quando precisava, quando estava com fome, ia pedir comida. Quando eu queria estava desesperado, ia lá chorar. Não, agora vai viver sem o álcool, sem as drogas, porque lá é um ambiente sem isso, né? E vai ter comportamentos, né? E aí nós, alemães, vamos falar assim, nós da cultura germânica ou da nossa cultura da região aqui, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, a questão dos horários, a questão dos costumes, né? Isso tudo foi introduzido junto, né? E paralelo a isso também a questão de decisões pessoais em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao próximo, à família, perdão e outras coisas que também faziam parte, né? Mas o modelo 6 meses, ele foi um modelo instituído no início e se mostrou eficaz, né? Nós temos situações de pessoas que ficam mais tempo, né? 6 meses é o nosso plano, né? de acolhimento e de recuperação, de tratamento. Mas a pessoa quer ficar mais 3 meses, pode ficar, né? A pessoa eventualmente acha que com 4 meses está resolvido, ok, quer fazer um reforço, né? Mas a proposta inicial é essa e ela faz bem, ela faz parte do processo e ela vai fazer bem. Então a experiência hoje, vamos falar aí em Santa Catarina, mais de 100 comunidades terapêuticas, hoje em Santa Catarina, né? Mais de 100 com certeza, né? A maioria delas trabalha com esse período, de 6 até 9 meses, a maioria, né? Então ela se transformou numa experiência viável e boa, né, no processo. Aqui em Blumenau mesmo, nós temos mais 2 ou 3 aí, CTs, né? CTs, né, comunidades terapêuticas, que trabalham com esse período. Então ele é bom nesse sentido. E esse período nós dividimos em outros períodos menores, né? Período a fase de acolhimento, né? de adaptação, depois a fase de novos contatos com a família novamente, depois devagarzinho, né? o desligamento, vai visitar a família, volta. Então são sempre um mês e meio para cada fase dessa, de 4 fases aí, e a pessoa vai caminhando e vai crescendo nisso, vai desenvolvendo, né? Ela volta a ter princípios, valores, ela volta a ter horários, volta a ter regras, volta a ter comportamentos, né, diferentes, regular o seu próprio estômago, regular seu próprio intestino, né, regular a sua própria agenda diária, regular seus cuidados pessoais, né? Em algum lugar eu li que é preocupação com o integral, né? Ser humano integral. Ser humano integral. Boa. O que isso quer dizer? Mas antes disso, só uma dúvida agora. Sim. Comunidade terapêutica, centro de recuperação, centro de reabilitação. Há alguma diferença com relação a essas nomenclaturas? Porque hoje eu percebo que estão usando muito a questão da comunidade terapêutica, né? Sim, a comunidade terapêutica ela está regulada, né, diria assim, através de uma lei federal, né, que ela não é de tantos anos assim, tá? Se não me engano, é 2005, acho que foi isso que iniciou, né? Mas antigamente, né, diria assim, quando o CERN iniciou, como o próprio nome diz, era centro de recuperação, né? Então, claro, às vezes, hoje ainda eu me deparo com situações quando a gente vai numa loja ou numa oficina ou coisa assim, daí eles pedem qual é o teu CNPJ e qual a razão social, aí a gente diz, não, é centro de recuperação, né? Daí eles dizem, mas o que vocês recuperam lá, para-choque ou coisa assim, né? Então é bem, até cômico, né? Até cômico, mas acho que de fato, nunca foi recuperado um para-choque. Exatamente, né? Então, algumas fachadas sim, né? Assim, né? Na questão das pessoas, mas assim, de fato fica muito aberto, é um nome muito aberto, né? Então, a casa de recuperação, né, também é um termo utilizado, né? Mas assim, tecnicamente regulado, né? Inclusive pela própria
própria saúde, pelo Ministério da Saúde, também pela vigilância sanitária, né, a nível de Brasil, o nome ele é comunidade terapêutica, né? E ele vem com esse contexto. Então, no Brasil, as comunidades terapêuticas elas já existem há 55 anos, né? A primeira comunidade terapêutica ela surgiu no centro-oeste do Brasil. Acho que foi até em Goiás, se não me falha a memória. Isso. Né, em Goiás, né? Surgiu o primeiro, então isso já faz agora 54, 55 anos, né? O Serene veio, então, 20 anos depois, né? Surgiu, né? E então, de fato, o centro de recuperação é recuperar a pessoa, mas numa visão integral, né? Como bem você leu e lembrou, né? Exatamente, né? Vamos entender isso. Exatamente, né? Então, o terapêutico, né? É algo assim... faz parte, é uma técnica, ou são técnicas para que você possa atingir a integralidade do ser humano, né? Então, a gente sabe por si só de que nós, né, seres humanos, nós somos muito complexos, né? Nós, assim, que vivemos dentro de uma normalidade dentro da sociedade, nós temos as nossas complexidades, né? E quando a pessoa ela está vitimada da dependência química ou ela está, na verdade, doente, né? Porque a dependência química ela é uma doença, né? Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, você atender, né, ao ser humano, você precisa ter muita terapia, né? Você precisa ter... então, o espaço comunitário terapêutico é um lugar, é uma casa, né? Deveria ser uma pequena vila, até chamo assim, onde que nós temos profissionais, isso é historicamente, assim como eu falei lá no começo, de que o missionário Alair Scheid, ele morava com a família dentro do Serene. Hoje ainda nós temos famílias que moram dentro do Serene, né? E perpassam essa ideia de como é uma família. Não uma família perfeita, né? Não era, e hoje não somos perfeitos, e onde tiver uma família perfeita, eu quero me inscrever, né? Para ser filho até, né? Mas assim, dá essa ideia de como que uma família se compõe, né? Então, esse morar não junto. Antes, no começo, o seu Alain morava, né, junto com as pessoas moravam ali com ele, né? Mas só que isso também tem o seu limite, tem o volume de pessoas e tudo mais. Então, dentro do Serene, você mora cada um no seu alojamento, na sua casa, ou na sua kitnet, ou até no seu apartamento, mas eles convivem no mesmo espaço. Então, cria-se ali, sim, uma comunidade, né? Onde que muitas coisas elas são em comum, né? E é comum também a própria dependência, né? O álcool e as drogas. As pessoas que estão ali acolhidas, elas têm algo em comum, que é a questão da doença, da dependência. Claro que os nossos profissionais não têm isso em comum, ou alguns profissionais já passaram também por esse processo, tiveram isso em comum, mas nesse ponto o comum seria essa família, estar né, morando, estar em convívio ali, e para eles perceberem e eles terem como exemplo, ter uma referência de que é possível viver em família. Né? Hoje em dia a questão da família ela é muito questionada, ela está muito, diria assim, desestruturada, né? Desestruturada, isso, né? E isso muitas vezes motiva e impulsiona a própria dependência química, né? Então, o objetivo de todos os serenes são assim, tá? De que a pessoa possa se sentir em casa, né? Junto a uma nova família, né? Composta por esses obreiros, né? Quando falo obreiros, são os profissionais, mas também com colegas que também têm esse problema, né? Para ela também não se sentir sei lá, isolada, né? Talvez numa sala que nem essa aqui, e ela achar que só ela tem esse problema. Então, assim, a convivência, né? É um termo técnico, né? A convivência entre pares, né? Então, isso é uma das características muito fortes e históricas da comunidade terapêutica. Então, essa convivência onde que você aprende junto, onde que você tem as mesmas dificuldades, e é um exercício diário, né? Porque nós mesmos, nas nossas famílias, nós também temos os nossos desafios diários, né? Mesmo que nós não estamos envoltos da questão da dependência química, mas tem muitas vezes que o bicho pega também, né? E lá não é diferente também, né? Então há esses desentendimentos, há essas visões diferentes, e dias que você está bem, outros dias que você não está bem, outro dia é o contrário, você não está bem, eu estou bem. Então isso tudo lá dentro,
né? E vamos falar de Blumenau, onde que nós temos hoje em torno de 74 pessoas, né? E mais a equipe profissional. Então, nós estamos falando aí de 100 pessoas, né? Dentro de uma pequena vila, né? Então, essa convivência, ela não é fácil, mas ela é possível. Cada um com sua história, a sua vivência e todos os seus às problemas, vezes, suas vontades, né? Com certeza, né? As vontades vem tudo junto, né? A pessoa vem na sua integralidade. Então, isso demonstra também a Loriberto, né? A todos, né, que nos ouvem e nos assistem, de que assim é possível, né? Trabalhar esses comportamentos, como o Marcos bem falou isso antes, né? E de que isso é um tratamento, né? É um ajuste, é um acerto que tem que ser feito todo dia, né? E é possível. Né? Então, assim, há um mito, assim, e eu mesmo, né, já estou mais de 20 anos no Serene, né? No início, eu já morava dentro do próprio Serene, com a minha própria família, né? E aí, quando você dizia, não, eu moro dentro do Serene, as pessoas se arregalavam, assim, mas tu é louco? Né? Tu é louco? Como é? Porque, de fato, assim, Loriberto, as pessoas que nós atendemos, né, tudo, são de todas as formas, de tudo que é classe social, né, e também de envolvimento com a drogadição, mas também com o próprio crime. Né? Temos pessoas também que têm sérios problemas com isso. Né? Pessoas que foram violentadas, pessoas que violentaram, né, e coisas até sérias, e que estão nesse mesmo pátio. Né? Então, quando você diz, eu moro dentro do Serene, né, ao mundo, as pessoas de fora dizem, não, tu é muito louco mesmo, né? Mas não deixa de ser uma loucura também, né? Mas o ar, né, assim, ali dentro, a vivência, ela é diferente, né? Não que não tenha problemas, tem discussões, tem bate-boca, tem até às vezes agressão física, mas daí é passivo de afastar também a pessoa, né? Mas é possível. Mas assim, Loriberto, eu não tenho dúvidas, e como eu morei dentro do próprio Serene, de que assim, o que permeia, o que apazigua as questões lá dentro e que quebram as pessoas é a palavra de Deus, né? Porque é ela que ela é o cerne, né? Ela é a nossa base, ela é a nossa estrutura. Então a Bíblia lá dentro, ela é para nós aquilo que movimenta a casa, que dá o clima para as pessoas que ali estão, tanto para nós obreiros, né, que a gente aprende e muito lá dentro, né? E assim como para eles mesmos, né? Então, de fato, é um exercício muito grande. Então, né, dentro da tua pergunta, a comunidade terapêutica, então tem essas características, né, e tecnicamente ela existe, né, reconhecida e tem a sua legislação própria, né, que dá esse amparo para o nome comunidade terapêutica. Eu queria voltar um pouquinho à tua questão do integral ali, né, do integral, né, eu acho que ela o integral a ideia a base do integral é corpo, alma e espírito, né, essa é a base, você trabalhar essas áreas, né, então a dependência química, ela é um problema físico, ela constitui ou ela termina em sérios problemas no corpo e precisam ser tratados, né? E no início até do Serene a gente não trabalhou muito isso, né? Hoje a gente trabalha já, né, com acompanhamento médico, medicação inclusive, né, dentro da necessidade da pessoa, não daquilo que ela não do desejo da pessoa, mas da necessidade. Porque se nós quisermos tratar o corpo da pessoa em cima do desejo dela, nós vamos transformar a dependência química da droga e do álcool numa outra dependência, que é a dependência do próprio remédio, né? Mas dentro da necessidade dela, o médico pode tranquilamente, né, direcionar para um tratamento medicamental dentro do Serene, através do médico e do técnico de enfermagem que trabalha conosco, né? Mas aí não é só isso, né? Tem a questão aí do corpo, que precisa ser tratada, né? E quando são casos mais graves, até a gente encaminha para o hospital, temos parceria com os hospitais em Blumenau para fazer isso, né? Ou na rede pública de forma geral. E depois tem a alma, né? A questão toda da psique, né? E aí entra o tratamento psicológico, né? Toda a questão do acompanhamento psicológico, né?
E o espírito, né? A gente entende aí, há pessoas até que discutem se existe diferença entre alma e espírito. Ok, então colocamos tudo num pacote só, não tem problema nenhum, né? Mas assim, essa questão da alma e do espírito, né? Essa questão da vida espiritual da pessoa, da vida sentimental da pessoa, dos sentimentos que ela tem, das emoções que ela tem. Isso tudo tem que ser trabalhado, as decepções da vida, as experiências negativas, isso tudo tem que ser trabalhado com profissionais que possam ajudar. E aí é claro que a Bíblia, como é um livro, é o livro mais completo, né, do entendimento do ser humano, porque foi o Criador que escreveu ela, né, ela, ela vem de encontro e faz essa diferença. Né? Mas é a Bíblia, sim, é a Bíblia. Nós pregamos a palavra de Deus ou estudamos a palavra de Deus todo dia no Serene, mas não é o dia todo. É todo dia, mas não é o dia todo, né? Mas entendemos que faz parte do processo e necessário, e ela vai fazendo a diferença, né? Mas aí tem também a questão do aconselhamento, né? Da terapia, né? Em grupo e individual, né? É uma característica do Serene, histórica já. Nós fazemos questão de que o nosso quadro de profissionais, nós tenhamos pessoas dessas diferentes áreas, né? Tenhamos o psicólogo, tenhamos o assistente social que vai também ver a questão toda relacional da pessoa ali, a questão até dos documentos, do trabalho, da atividade, né, do dia a dia, né? Tem também aí o pastor, né, ou o missionário, o formado em teologia, que vai fazer esse acompanhamento junto com a família, fazer terapias também, palestras, aconselhamento, né? Porque entendemos que o integral é isso, é o corpo, também a alma, o espírito, né? E a hora que a gente, no mundo da teologia, se fala muito dessa missão integral. De lá também veio um pouco isso, né? Nós temos uma missão integral no mundo, né? Nós, cristãos, nós temos uma missão integral. E ela tem a ver com... Eu não posso trazer a Bíblia para alguém que está passando fome e esquecer da fome dele. Ou que está doente, berrando de dor, né? E dizer, não, cara, tá tudo certo. Não, vamos tratar essas coisas todas aí, né? Vamos ajudar essas pessoas no todo, no integral dela, né? Então, eu vou ser bem claro, assim, né? Loriberto, se tiver que dar banho, vai se dar banho. Entendeu? Como é feito? Se tiver que tirar o cabelo porque tá cheio de coisa, tem que tirar. Entende? Vem com doenças sexualmente transmissíveis, tem que tratar. Tem que tratar. Não dá para deixar lá dentro e daqui a pouco tá convivendo com outras pessoas no mesmo quarto e etc. Então tudo tem que ser tratado. Né? É o todo da pessoa. É bacana essa visão, né? Não se preocupar com um aspecto só. Né? Às vezes você dá o paliativo para o corpo, mas daqui a pouco tem uma área que vai ter de novo, né? Vai possibilitar ou vai de alguma forma ela não se sustenta para um efeito mais permanente ou longínquo do tratamento em si, né? Cuida de momento, né? Eu estou com dor de cabeça, tomo um comprimido, beleza, passou, mas daqui a pouco vai ter dor de cabeça de novo, né? E talvez a dor de cabeça tenha uma é só um resultado, né? É a causa, não, ou melhor, é o efeito, né? Não é a causa. É causa, outra, né? É bem interessante essa visão do integral, né? Antes vocês falaram que não tem porteira, né? Mas a pessoa precisa ficar um tempo isolada. Como é que funciona esse processo? Ao mesmo tempo existe a liberdade, mas também não tem... A recomendação é que fique... preso não é a expressão, mas assim... fique restrito de sair. Como é que funciona isso? Ou a pessoa tem simplesmente... Chegou um dia, ficou um dia, não quero mais...
essa liberdade ela existe, né? A pessoa ela pode não se adaptar à nossa realidade, não se adaptar ao nosso programa, né, de tratamento, né? Que tecnicamente é acolhimento, né? Então, isso acontece, né? Tem casos que a pessoa chega no dia e sai no mesmo dia. Também já aconteceu. É raro, mas acontece, né? Então, assim, nosso programa terapêutico, ele reza pela questão dos adultos ter 30 dias, então, dela ficar sem contato com a família ou com o responsável que encaminhou ela, né? Ou com a sociedade como um todo também, né? Exatamente. Ela fica isolada, ela fica dentro da casa, né, dentro do sereno, mas ela não tem contato com o público externo, né? Isso nos adultos, né? Nos adolescentes ele é de 7 dias, porque aí o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele exige ou ele proporciona que o adolescente então não tenha esse tempo todo de isolamento, né? Esse é o termo, né? Então, dos adultos então é 30 dias e dos adolescentes então é 7 dias, né? Então, isso é necessário, né, para que a pessoa passe por uma prova e também do querer dela, do propósito dela de estar ali, né? Então, se ela suporta, se ela consegue administrar esse primeiro tempo inicial, a probabilidade dela continuar, né, e de chegar ao fim dos 6 meses, ela é muito grande, né? Isso demonstra também uma persistência da pessoa, né, e um propósito de querer mudar de vida, né? Então, isso é uma frase, né, Marcos, que a gente utiliza muito dentro do Sereno, né? Então, uma mudança de vida, né? Onde que, para uma mudança de vida, você precisa estar mudando os teus comportamentos e também as tuas atitudes, né? Então, isso de fato existe. Nós, até uns 4 anos atrás, né, a restrição, diria assim, à liberdade, vamos assim chamar, ela tinha das 22 horas até as 5 horas da manhã. No que sentido? De que nesse tempo os nossos alojamentos eles ficavam trancados. Mas o que é trancado? São portas, assim como de qualquer casa, né, onde que era assim, passado a chave, né? Mas por orientação e até uma legislação da própria vigilância, mas principalmente dos bombeiros, né? Então, isso caiu por terra, né? Então, hoje os alojamentos na parte até as 22 horas é o horário que o Sereno está em movimento. Há alguma atividade, há alguma responsabilidade. Mas nesse período da noite apenas há um encostar das portas dos alojamentos, estou falando, né? Não, claro, a questão de cozinha, da parte administrativa, recepção e tudo mais, mas do alojamento. Mas é uma questão de segurança, né? Então, assim, a pessoa, de fato, de noite, ela pode se evadir, né, do próprio Sereno. Então, essa restrição que ela tinha da sua liberdade, né? Não sei se dá para dizer que tanto não é tão forte assim essa palavra, mas assim ela existia, né? Mas não existe mais. E claro que para nós foi uma quebra de paradigma muito grande, também nos nossos conceitos, né, atender essa lei, né? Vários questionamentos foram feitos e várias até solicitações de rever essa legislação foi feita porque para nós era inconcebível, não cabia na nossa cabecinha que o alojamento pudesse ficar aberto durante 24 horas, né? Mas é possível sim, né? Eu não vou dizer que também não há os seus riscos para o próprio público que está lá dentro também, né? Quando está tudo muito aberto, mas nós temos que seguir a questão da legislação e é isso, e cumpra-se e para nossa alegria e talvez até surpresa, deu certo, né? Isso, né? Então assim, eu sempre digo assim que às vezes você ouve aí a pessoa dizer, eu fugi do Sereno, né? Como, né, se fosse um troféu, um mérito, assim, fugir do Sereno. Então, eu digo, fugir do quê? Né? Fugir do quê? Se não há porta, não há porteira, não há cerca, né? Não há o quê? Então, você, de fato, saiu andando do Sereno. Você, né? Então, não teve uma fuga, coisa assim, né? Então, se quebra muito essa questão, assim, né? O fugir de algum lugar, né? Uma liberdade responsável. Exatamente, né? Então, acaba se... Uhum. A porta está na cabeça. Sim, está ali. Tá né? na cabeça. Tá ali dentro, né? Bem isso, né? A cerca está na cabeça, né?
caminho está aberto, mas com o tempo ele começa a se conscientizar ou não de que aquilo lá é importante ou não. É claro que se ele vai embora, né, aí nós temos então um regulamento para acolher ele de volta, um prazo, uma consequência, né? Isso é claro, né? Mas a gente tem dado oportunidades, né, aqui e ali, né, em situações específicas, né, e no caso de adolescentes temos até ido atrás, né, assim, né, caminhado. Eu já vi funcionário nosso caminhando na rua do lado do cara, caminhando no lado dele. O próprio carro também. Vamos lá, vamos caminhar, vai até onde dá para ir. Escuta, pensa bem, não quer voltar, né? Mas chega uma hora que então há uma separação, né? Ela pode acontecer de noite, né? Pode acontecer de noite sem ninguém acompanhar, mas pode acontecer de dia, onde a gente vai caminhando e, pois vamos dar uma pensada, será que não é importante para você e tal, mas a partir do momento que então há uma deliberação dele, não, eu vou, tá bom, então Deus te abençoe, né, e te cuida, né, não podemos duvidar de que aquele possa ser um momento em que ele está recuperado também já, né. Eu lembro bem assim de funcionário nosso visitar a pessoa na casa antes dele vir para o Serene, na casa, fazer uma visita para conversar, e o cara nunca mais fazer uso da droga. Nunca mais. Só com a visita. Nem precisar ir. Né? Não é tão simples isso, não é tão comum. E não é com todos. E não é com todos, mas já aconteceu. Ou na própria entrevista, né? Ou na entrevista, vem a família ali, conversa, cara, acorda. Não, nem deu. E decide. Então, é uma questão comportamental e de decisão, né, própria, claro que é. É um agir de Deus na vida da pessoa, mas o tempo desse agir pode ser de 1 minuto, pode ser de 1 dia, pode ser de 6 meses, pode ser de 3 retornos, né, que o cara passou 3 períodos lá dentro, né. Então, e como é que as pessoas chegam no Serene? É indicação, é encaminhamento de alguém? Como que a pessoa chega para pedir ajuda? Ou alguém encaminha para ter ajuda? Elas são de algumas formas, né, de chegar no Serene, né? Então, só queria sublinhar a questão que o Max falou dos adolescentes, né? Junto aos adolescentes, o Serene tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque eles estão sob a nossa responsabilidade, e por eles serem de menor, né? Então a lei ela nos exige de que a gente tenha uma responsabilidade com eles. Então de fato de você estar com ele quando ele tem a evasão dele do Serene, então nós temos um compromisso de tentar buscá-lo, né? E se não encontrá-lo, então imediatamente nós temos que fazer um boletim de ocorrência, né? E na primeira oportunidade também informar ao responsável ou talvez algum órgão judicial que encaminhou esse adolescente, informar que ele não está mais conosco, né? Então, essa transparência tem que ter, essa responsabilidade também tem que ter, né? Então, dos adolescentes, assim, há um acompanhamento maior ainda, né, frente a essa responsabilidade que nós temos também, né? E né, dentro da tua pergunta, né, então antes eu já falei o nome, né, talvez seja novo, que é uma entrevista, né? Então, entrevista tecnicamente é uma triagem, né? Nós precisamos estar conhecendo a pessoa que tem o problema. Não só ela, mas como também um familiar dela, ou algum responsável, ou alguém que convive com essa pessoa. Né? Para quê? Para que nós possamos, de fato, fazer uma avaliação de qual é a situação dela. Né? Nós temos casos, diria assim, até poucos, ou é a grande minoria, de pessoas que nós não podemos estar recebendo no Serene naquele momento. Né, visto a situação que ela está, sob o efeito que ela está, ou que fisiologicamente ela está tão debilitada que nós não somos uma clínica, nós não somos um hospital, nós não somos um pronto atendimento, um pronto socorro. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela está sob tanto efeito, né, de alguma substância, de que ela necessita passar por uma chamada desintoxicação junto a um hospital. Né? Nós temos a parceria, nós temos um convênio, né, por exemplo, com o Hospital Santa Catarina, né, onde que os adultos, né, eles são atendidos ali e passam por esse processo de desintoxicação. Claro que isso é uma palavra resumida,
Tem vários processos, né, dentro do hospital que fazem isso. Aí, após, ela pode vir então para o Serene. Né? Mas assim, uma grande parte é por meio de indicação. Muitas vezes ela conhece ou sabe do Serene por indicação, né? Por amigos que passaram já pelo Serene, por familiares que passaram por isso. Também nas nossas mídias, redes sociais. Depois nós vamos estar falando um pouco dos nossos canais também, né? É através de consulta via Google, né? E nas próprias igrejas também, né? Nós falamos antes da MEUC, que é a nossa entidade mantenedora, né? Que são vários distritos, né? Mas nós também somos, né, do contexto da IACLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ou seja, a igreja evangélica, que também é muito grande, onde que o Serene é conhecido. Né? Então, as demandas elas vêm para os pastores, vêm nas comunidades, vêm para os missionários, e eles então fazem o encaminhamento então para o Serene, ou a indicação então para o Serene. E outra forma de eles saberem do Serene é através do seu podcast aqui, né? Então também é a possibilidade, as pessoas conhecem, né? Então por isso essa ferramenta aqui ela é bem importante, né? Então parabéns por essa oportunidade, por essa iniciativa, né? De proporcionar às entidades que elas possam falar do trabalho, mas desse trabalho, desse projeto, né, Loriberto? Mas assim também que eles possam conhecer as organizações do município. O Serene, no caso hoje, então tem essa oportunidade de estar divulgando, né, o nosso trabalho. E assim, o problema da dependência, ela está na sua grande parte das famílias, né, diferente da classe social. Né? Então, a pessoa faz um contato conosco através dos nossos telefones. Hoje, não vou dizer a maioria, mas grande parte dos nossos contatos são através dos WhatsApp também, que é uma forma prática, onde que ali nós já passamos informações, né, iniciais, né, de conhecer o Serene, como funciona e tudo mais, né, e nós o convidamos para que ela possa visitar o Serene, ela e um responsável, um familiar, para que nós possamos explicar como é que o Serene funciona. E para ela poder visualizar, né, o Serene e dizer, não, aqui eu quero. Né, eu gostei daqui, gostei da proposta, aqui eu me senti bem. Né, e para ela não chegar tipo num pronto atendimento, né, de um hospital que talvez ela não conhece, né, são ali 4 paredes, apenas uma sala, e ela não sabe o que vai acontecer com ela. Né? Então, essa triagem, essa entrevista que é em torno de 1 hora, nós então explicamos para eles, né, como é composta a nossa equipe técnica, mas também das responsabilidades dela também, a partir do momento que ela entra no Serene, né? E nós explicamos também o nosso programa terapêutico, né? E nós mostramos, de fato, a área que ali está, para que ela possa chegar também preparada. Mas também é um momento em que nós passamos, porque no Serene você também não pode chegar hoje e já ficar. Né? São raríssimos os casos assim, porque a gente, nessa triagem, nessa entrevista, nós o conhecemos e nossos profissionais, né, tanto os assistentes sociais como também os psicólogos, eles conseguem identificar e fazer Eles que fazem, né? Eles que fazem, exatamente. Né? Então, principalmente o assistente social. Em todos os Serenes, então, nós temos um assistente social que faz essa avaliação. Né? Quando é uma situação um pouco mais delicada, envolve-se o psicólogo ou até também o nosso médico ou o técnico ou a técnica de enfermagem. Né? Então, mas só que nós necessitamos conhecer melhor a pessoa através de alguns exames laboratoriais. Né? Então, ver a situação, se ela tem uma doença grave que talvez nem ela não sabe. Né? Então, sim, alguns exames de sangue e de urina, então, são solicitados para nós avaliarmos como é que está a situação da saúde dele. Né? Aí entra de novo naquela nossa conversa de antes do integral. Né? Então, assim, o problema dela é álcool, é a maconha. Né? Mas o que isso já ocasionou? Né? Nós que não fizemos uso, né, de nenhuma substância, nós temos os nossos problemas de saúde, né, temos que fazer exames regularmente, então ali nós pedimos, né, para que um pré-requisito, né, que faça esses exames. Mas também nós precisamos saber, nessa triagem identificado e também é solicitado, antes da pessoa ser acolhida no Serene, quando falo acolhida, é a mesma coisa que internada, né? Se ela também não tem algum problema muito sério com a questão da justiça.
né? Então nós solicitamos, né, uma certidão, né, de antecedentes criminais, porque já aconteceu, né, em todos os Serenes, em toda a história do Serene, de que muitas pessoas, né, vieram ou quiseram vir para o Serene, mas no intuito de estar se escondendo dentro do Serene, né, visto que a coisa pegou fogo lá fora, né, está sendo procurado, está sendo perseguido até, e aí vem para o Serene e diz, lá eu consigo me esconder, né, e já aconteceu isso também. Né? Então, tem essas situações também. Então, isso nós temos... Então, uma hora que você traz uma pessoa que está aí foragida, né? Traz ela para dentro do Serene, você acaba involuntariamente, você acaba se tornando meio que cúmplice naquela situação, né? Então, muitos casos é que a hora que ela está no Serene, ela passa pelo processo terapêutico, né? E onde que a palavra de Deus vai sendo apresentada, ela por muitas vezes ela vai se confessando, né, dos problemas que ela teve lá fora, né? Então isso é uma forma. Então esses seriam assim os meios de chegar no Serene. Claro que Roberto, a pandemia também nos ensinou outras formas dessa triagem, tá? Acredito. Também tem isso, né? Então você diz assim, pô, mas então vocês ficaram 2 anos sem entrevistar ninguém, né? Então também não foi assim. Então a pandemia tem os seus pontos bons, assim, que nos mostraram de que é possível você fazer uma entrevista, né, uma triagem por telefone, né, ou por um próprio WhatsApp, até através de uma videoconferência, né? Ou quando a pessoa é encaminhada de um convênio público junto à prefeitura, junto à Secretaria da Assistência Social ou da própria Saúde, onde que a triagem ela é feita lá, então a pessoa ela já vem triada para nós, né? Então as nossas entrevistas elas não alteraram muito nesses últimos anos. Por exemplo, no ano passado nós tivemos 989 entrevistas, tá? E 94% dessas entrevistas elas acolheram no Serene, né? Então é possível, assim, não é o ideal, né? Essa questão da triagem, da identificação, de conhecer o Serene por vídeo, por fotos, é legal, né? Dá uma boa noção, né? Mas assim, o presencial, para o nosso caso, ele é muito importante, né? Então essa entrevista, essa triagem, ela é recomendada que ela possa ser feita, que a família possa vir de fato no Serene, ou seja, marca um horário, né, para que ela possa ser então atendida pelos nossos profissionais e ela consiga conhecer, né, nosso espaço. Quero voltar duas casinhas aqui. Quando você fala dos exames prévios, né, que a pessoa tem que fazer, ou mesmo uma negativa judicial. judicial, isso acaba de alguma forma sendo impeditivo para essa pessoa ser acolhida? Pode ser que a gente, em uma situação ou outra, perde, né? Porque... Bom, quem tem problema na justiça, talvez já, por conta, já nem vai voltar. E isso é mais barato, é mais fácil de você tirar. Já um exame tem o seu custo e tem o seu tempo de resultado, né? E em uma situação ou outra, às vezes a pessoa acaba desistindo nesse período, porque é uma coisa do momento. A pessoa diz, não, agora eu quero ajuda. E aí, daquele momento até o final dos exames, pode passar uma semana, pode passar 3 dias, né? Então, isso pode acontecer, mas isso não tem sido impedimento para a gente acolher a pessoa, né? Nós já tivemos... Não é um movimento do Serene. Exatamente. Pessoa, né? Mas pode ser o movimento do Serene. Se a pessoa vier e não, ela quer ficar, a gente também encaminha algumas coisas, alguns documentos, né? Alguns exames, inclusive, né? Também é possível fazer, né? Mas aí já não... Porque aí tem custos com isso, né? Tem saída, né? Isso complica bastante o processo inicial, né? O acolhimento inicial, né? Então a preferência nossa é que a pessoa traga tudo isso, né? Mas em última análise a prioridade é acolher e cuidar da pessoa, né? Então pode acontecer que um caso ou outro acaba perdendo, né? Por conta disso, às vezes não é nem por conta do exame em si, mas do custo do exame até, né? Porque não está fácil, né? Na rede tem gratuito a maioria dos exames que nós temos, mas é um processo que exige alguns dias e tal, e às vezes a decisão da pessoa muda depois disso, né? De uma noite para outra já é um problema, né? Então a gente a prioridade é acolher, né? Mas a gente não vai abrir mão, né? Nós temos médico lá dentro, ele pode mesmo encaminhar alguma coisa de exames também, se for o caso, né?
Então isso não é prerrogativa, mas ela faz parte do processo, né? O importante é a gente ter isso no registro dela, de que ela fez esses exames e ver como é que ela está, né? Mas a tendência é que o médico dentro do Serene, ele atenda a pessoa na primeira semana, lá dentro, né? Novamente, inclusive com ou sem exames, ele vai atender, né? A prioridade é que se tenha logo esse diagnóstico, né? Então isso é muito importante, né? Legal. Mas não impede. Vocês falaram de adultos, falaram de Adolescentes. E eu sei, mas eu vou perguntar. Tem uma unidade feminina também. Isso. Sim. E daí com isso a gente já entra para as unidades, né? Quantas unidades o Serene tem hoje em funcionamento? Em 89 nós começamos em Blumenau, né? E depois a segunda unidade foi em Palhoça, né? Por conta de uma necessidade daquela região, de um empresário de lá, que tinha funcionários que tinham problema de álcool e drogas e trazia aqui para Blumenau. E um dia ele disse, não, vamos fazer aqui. Vamos aqui em Palhoça organizar, e na Grande Florianópolis, organizar um trabalho desses, né? E ele mesmo doou o terreno, né? E aí o Serene construiu, com doações, com uma série de ajudas, aí construiu a segunda unidade em Palhoça, né? Que foi que ano mesmo, Cídio? Foi... 1995. 6 anos depois, 6 né? anos, Blumenau, então foi em 1995 daí, né? Daí depois teve no Paraná, aí lá teve uma ação da prefeitura de Lapa, do município de Lapa, que fica aí 60 quilômetros de Curitiba, né? No ano de 2000. No ano 2000, então a unidade de Lapa, de lá veio um pedido da prefeitura em conjunto com a Igreja Luterana, né? E aí a prefeitura e a Igreja Luterana também ajudaram no início, com terreno, com estrutura, e aí começamos lá um trabalho, né? Isso no ano 2000, e em 2002 então foi um pedido das prefeituras de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre. Os 3 prefeitos procuraram o Serene pedindo para a gente construir lá em São Bento do Sul, né? E essa unidade também, né? E por último nós tivemos então um pedido de Ituporanga, né? Que é a tua cidade, né, Loriberto, né? Pedido de Ituporanga para que a gente continuasse um trabalho que já existia lá, que era um trabalho com mulheres, né? Então lá temos acolhimento de mulheres adultas e adolescentes também, né, naquela unidade, né? Essencialmente adultas, né? Mas se surgir uma situação a gente acolhe adolescentes também, mas no geral é adultos, né? E essa foi a última unidade de acolhimento que nós tivemos. Aí nós temos mais 2 unidades que são de aconselhamento e acompanhamento terapêutico, né, psicológico, em Joinville, e temos o nosso quiosque aqui em Blumenau, que é uma unidade da Serene, mas é um lugar de digamos assim, um quiosque dentro do terminal urbano ali, mais assim no sentido de comércio mesmo, né, para recolher recursos para a nossa instituição, né? Então, historicamente, esse é o crescimento do Serene. Essas unidades todas, hoje, elas têm 270 vagas, né? Femininos são 32 vagas, e as demais são masculinas, né? E isso é o global do Serene hoje, né? 270 vagas, com uma ocupação média assim, de 80% a 90%, né? Essa é a nossa ocupação no último ano, né? Esse é o trabalho de acolhimento e de cuidado nessas unidades. Aí temos outros trabalhos que o Serene faz também, mas essencialmente as unidades do Serene, elas surgiram, e ainda hoje há pedidos, né, de que a gente aumente essa demanda, esse atendimento, né, por conta do nosso perfil, talvez, do nosso jeito de atender as pessoas. Sempre de novo procuram a gente para abrir novas frentes ou assumir um outro lugar aí que não está indo bem, né? Mas a gente tem lá as suas oportunidades e os seus limites também, né? Não dá para sair aí abrindo filiais aí Brasil afora, à torta e à direita, né? Porque não é fácil manter o trabalho, né? Então esse é o desafio. Mas o Serene hoje é essa grandeza. Nós atendemos então a Grande Florianópolis, a Grande Curitiba, atendemos aí a região do Vale do Itajaí, o Alto Vale, e também o Planalto Norte ali, né, em São Bento do Sul. E a gente poderia dizer assim, Loriberto, já aproveitando assim a tua pergunta sobre estatísticas, um pouco sobre realidades, né? Do público adulto hoje, nós temos aí 30% problema de crack e 30%, 31% problema de álcool,
né? Só álcool. Né? As pessoas dizem que o álcool não é um problema. Ele é 30% de um problema na sociedade. Né? 30% das pessoas que nos procuram tem problema apenas com álcool. Daí tem a questão da maconha, da cocaína, né? Já o adolescente é mais maconha. 50 e poucos por cento os adolescentes que nos procuram têm um problema sério com maconha. Não é nem com álcool, é com a maconha mesmo, né? O principal agente, né, que provoca o distúrbio, né, o problema na vida dele, né? E aí nós vamos falar aí de cidades com características, né, europeias, né, vamos falar assim, né? O Vale do Itajaí, também a região de São Bento do Sul, né? Assim, é por isso, é que nós estamos inseridos dentro dessas realidades que promovem e vamos falar assim, promove mesmo, né, a questão do álcool, né, o consumo do álcool, né, das bebidas alcoólicas destiladas, né, inclusive, né, então o reflexo é esse, a gente acaba tendo um público mais forte nessa área, né. Já na Grande Florianópolis é um pouquinho diferente já, mas aqui São Bento do Sul, Vale do Itajaí e Planalto Norte, culturas essencialmente europeias, né, com forte poder assim de consumo de álcool e que acaba alguns não conseguindo controlar e derrubam e precisam de ajuda, né? Essa é a realidade. E a feminina é uma experiência nova para nós, né? É uma experiência nova. Eu ia perguntar no feminino se também esses percentuais, se eles são eu não sei, equivalentes ou nós temos aí um específico do feminino. Mais, assim. O que tem demonstrado, Lourimerto, assim, nos últimos 2 anos, né? Nós falamos antes da questão da pandemia e também da questão da Covid que proporcionou isso, né? E assim nós tivemos um incremento, né, dos nossos atendimentos no Serene de Ituporanga. Porque assim, o Marcos, né, falou antes, né, de um trabalho que já existia, né, que era o Renascer, né, da Igreja Luterana, e que ali já estava por 15 anos, se não me falha a memória. Acho que o Renascer tinha isso quando nós assumimos ele, acho que era isso, né? Isso. E logo em seguida nós comemoramos os 20 anos, né, 5 do Serene, mais os 10, né, os 15 então do Renascer. Mas assim, historicamente, né, o Renascer e o Serene, até 2019, nós tínhamos uma média de mulheres acolhidas, né, de 14 mulheres, 15. A capacidade ela era de 20, né, mas só que isso não se preenchia. Né, e pensando também em sustentabilidade, esse número de pessoas, nós não conseguimos manter um trabalho. Nós não estamos falando de negócio, nós não estamos falando aí de gerar lucro, no caso superávit, no caso das organizações da sociedade civil, né? Mas nós estamos falando de sustentabilidade, ou seja, de manter o trabalho, e esse número não foi possível. Mas com o advindo da questão da pandemia, a dependência nas mulheres ela ficou mais evidenciada. Você vai dizer, isso nós não conseguimos dizer. Cido, na pandemia, você está dizendo que na pandemia as mulheres começaram a usar mais álcool e drogas? Não conseguimos dizer isso. Nós conseguimos dizer aquilo que está nas nossas mãos, de que assim houve uma procura maior, né? Porque a dependência das mulheres, ela é histórica, né? Mas ela não é tão evidente, ela não é tão clara, né? Se você andar pelas ruas de Blumenau, né, você vai encontrar muitas pessoas caídas, dormindo ou deitadas nas calçadas. E se você ali encontrar uma mulher ali, né, você vai ficar mais assustado ainda, porque é raro. Não que não tenha, mas é muito difícil, tá? Aos meus olhos, assim, quando eu passo na rua, tiver acho que uns 15 homens, talvez uma mulher você vê nessa situação. Então quer dizer que a dependência das mulheres, ela existe, né? Ela inclusive é mais nociva pela questão fisiológica das mulheres, né? Mas ela não é tão escancarada ou tão pública, né? Ela é mais reservada, ela é mais em casa, né? Ou sozinha, ou mesmo na família. E a pandemia, ela jogou isso mais para fora, né? Visto que hoje o Marcos falou que nós temos em Ituporanga 32 vagas e as 32 estão ocupadas, já vai fazer 1 ano agora, né? Que elas estão ocupadas 100%. Então, dobrou e até um pouquinho mais, né? Estamos aí falando de 104%, né?
Isso assim, é preocupante. É preocupante e hoje eu não peguei dessa última semana, mas até na semana passada nós tínhamos 4 mulheres na fila de espera, né, por uma vaga, tá? Então, assim, e o atendimento às mulheres, ela nos ensinou muito, tá, Loriberto? Assim, em 2010, quando nós assumimos, né, o trabalho em Ituporanga, ali nós tínhamos 21 anos de história, né? A gente tinha 22 anos de história. E assim, a gente achava que sabia tudo, né? Ou quase tudo nessa questão. Mas quando veio o atendimento às mulheres, né, a gente chegou à conclusão que a gente não entende nada de mulher, né, da questão da dependência química, tá? Porque há muitas particularidades, tá? Muitas questões. Deixa eu dar um exemplo assim bem, assim, muito simples, né? No público, o homem, né, quando quando ele vem para o Serene e você pede para ele assim, ó, né, nós estamos aí com algumas vagas preenchidas, né, nós temos esse espaço, essa cama aqui, esse quarto para você, mas assim é por uma semana, né, ou 2 dias, né, depois você vai para esse alojamento, né, não estou falando de qualidade, a qualidade é a mesma, mas é dia assim, um provisório, um alojamento provisório. O homem vai dizer, não, tudo bem, tá valendo, vamos embora, né? Tô aqui, tô dentro, né? Tô junto. Agora, quando você acolhe uma mulher, né? Você precisa dizer para ela que esse aqui é o teu quarto, esse aqui é a tua cama, esse aqui é o teu guarda-roupa, esse aqui é o teu bidê, aqui é o banheiro, né? E aqui vai ser. Então, você não pode improvisar muito com a questão das mulheres, né? Pela sensibilidade delas e pelo cuidado que elas têm maior e também por essa identificação por uma casa, por um espaço, ele é maior. Né? Nós homens já somos tipo, meio que tanto faz, né? Tudo está valendo, né? Já nas mulheres não é. Aí você pode dizer assim, poxa, mas as mulheres dependentes, elas também, né, já viviam em qualquer coisa, qualquer situação. Mas não é, né? Porque dentro dela existe a mulher. Né? Existe aquela particularidade, né, da mulher que é muito diferente dos homens, tá? E assim, isso é umas questões assim, mais materiais. E aí entrou toda essa questão da convivência, né, das mulheres. E aqui eu quero ser bem entendido, né, não é uma fala preconceituosa ou machista, muito pelo contrário. É uma fala de diagnóstico, né, técnica, né? Mas assim, a convivência entre o público feminino, ela é mais delicada, né? Ela é mais séria, né? As discussões, as desavenças, elas até são maiores do que nos próprios homens, tá? Elas se pegam mais fácil, né? No sentido assim de entrar numa discussão, briga e tal, né? E também isso está relacionado, para nossa surpresa, até na questão da sexualidade também, né? Coisas que nós também não vivíamos, não conhecíamos dentro do público masculino, mas que no público feminino apareceu muito. Isso foi uma surpresa e quando isso apareceu, eu diria assim, claro, nós temos estudos, temos profissionais também capacitados para isso e nós confirmamos e verificamos que de fato isso é real. Né? Isso não é só uma particularidade do público que está no Serene, né? Mas assim como eu falei antes, né, o atendimento ao público feminino ela exige um empenho maior, né, uma oferta maior, né, tem que ter um carinho maior, uma atenção maior, um ouvido até maior, né, para poder chegar então na questão da mulher. E assim, um ponto que nos desafia até hoje, né? Nós estamos em Ituporanga agora há 12 anos, vai fazer agora dia 25 de setembro, né? Desse ano vai fazer 12 anos, né? E assim, o que nos ensina também de que assim, o atendimento ao público feminino mostra assim, a questão da própria, como é nocivo o álcool e as drogas no corpo feminino, né? Ele deteriora mais o corpo. As mulheres elas chegam fisiologicamente mais abatidas, mais sofridas. O corpo ele sofre mais com a questão da dependência, né? A sua
tem que cuidar como a gente coloca isso, tá? Para não, de novo, né? Tem Para várias coisas. para não ser preconceituoso, né? Diria assim. Mas tem até a questão da demora pela procura. Ela Exatamente. é maior e aí o efeito, né, negativo, né, da droga ela é maior no corpo. E aí entra outra questão que a gente está aprendendo até hoje, é a questão, é a mãe, né? Dentro de uma família, né? Quando é mãe, né? Dentro da família. Porque, assim, nós temos que ser sinceros e ser reais de que, assim, quando um homem falta dentro da família, né? É uma situação, é uma realidade, né? A mulher, ela se vira, literalmente, né? Nós temos vários casos, né, de mães ou sozinhas, né? Solteiras ou indiferentes. E elas conseguem administrar isso e tocam, né, diria assim, a família. Eles dão educação para a família, criam os filhos, né? E, cara, essa é guerreira, ela vai. Né? Então, quando o homem sai, a mulher assume, bate no peito e diz, deixa comigo que os filhos é comigo. Né? Ela dá um jeito, ela encontra um caminho. É o modelo de família. Exatamente. A mãe com os filhos é um modelo. Agora, o pai com os filhos não é um modelo tão comum. Mas a mãe com o filho é um modelo comum hoje na sociedade. Né? Agora, quando ela não está... E aí, quando você tira essa figura feminina, essa figura de mãe dentro da família, há uma desestruturação muito grande. Né? Não há uma identificação dos filhos, os filhos se encontram mais perdidos. Né? É a própria a proximidade, né, que a mãe tem com os próprios filhos. Né? Então, isso é um desafio muito grande e está aí nas nossas discussões, né, porque nós não conseguimos acolher mães que são recém-mães, né? E nós não conseguimos atender ela e mais o bebê, o recém-nascido. Nós não temos estrutura para isso, né? Porque o nosso alojamento ele é coletivo, né? Mas não dá para conviver. Né? Então, nós já olhamos outros exemplos em São Paulo mesmo, que a gente já visitou outros trabalhos, onde que há uma casa onde que as mães e os filhos ficam juntos, né? Então, isso tem nos feito discutir e conversar nessa possibilidade de ofertar isso para que continue tendo essa relação de mãe para com os filhos. Né? Então, isso é um desafio. Exige custos, exige estrutura para tudo isso, né? Mas é algo que nos desafia, né? Essa questão do público feminino. Né? Então, não é tão simples. Tá? Não é tão simplesinho, não. Exatamente. Não. Mas, assim, a evidência maior da dependência ela é do álcool nas mulheres. Tá? Então, ela chega aí nos seus 60% da dependência das mulheres, ela é do álcool, né? Das pessoas que nós atendemos. Né? Então, é muita coisa. Então, assim, o álcool é uma substância lícita, né? Você pode adquirir ela em qualquer espaço, né? Mas ela traz sérios problemas, não só dentro da família, mas pensando na questão da segurança pública, né? Da locomoção, do transporte, né? Então, do trânsito, né? Do trânsito em si, a gente sabe quantos problemas, quantos acidentes, né? Que ocorrem por aí, né? Então, o álcool, ele de fato, e nós vivemos numa região e numa cidade em que a gente é reconhecido, a característica nossa, nós temos uma característica por uma festa, né? Regada a isso, e não estamos aqui, né, fazendo uma contrapolítica à festa, não é isso? Ela é histórica também, né? Mas, assim, ela precisa ser levada a sério, né? A bebida alcoólica, ela não é festa, né? Ela é festa, mas as consequências não são festa, né? Culturalmente já, né? Uhum. Já desde os imigrantes, quem estuda um pouco da história de Blumenau vai ver lá já nos idos de quando o Dr. Blumenau veio para cá, a necessidade que os imigrantes tinham de ter as suas cervejarias, né? Ou seja, não é uma coisa que é de agora, dessa sociedade que a gente está vivendo agora. Na verdade, já é histórico. E nós temos um intuito, um objetivo, né? Nós fomos reconhecidos aí, acho que 6 anos atrás, como a capital nacional da cerveja, né? Então, assim, para a cidade, economicamente e até culturalmente, isso é bacana, né? É um reconhecimento, é um prêmio, né? que existe. Então, nós não estamos aqui para trabalhar contra isso, né? Mas, assim, nós viemos no intuito da conscientização e da prevenção,
né, e na tentativa de um uso moderado, né, ou de fato um uso social da bebida. Então nós não vamos lutar contra uma Oktoberfest, nós não vamos lutar contra esse prêmio, não. Nós vamos mostrar o outro lado, né, trabalhar esse contraponto, né, de que é possível sim tudo isso, mas também dessa forma, de uma forma social, para que nós não tenhamos problemas com as vidas, né, ou com as próprias vidas ou as vidas alheias, né. Agora acho que tu já deixou um gancho aí para eu perguntar assim, que outras atividades o Serene desenvolve? Eu sei que o banner de vocês tem aí uma série de itens aí, mas vamos falar um pouquinho então, né? Falamos bastante sobre a questão do acolhimento, da pessoa estar por um período no tratamento, mas além disso, o que mais o Serene tem feito? Talvez eu comece assim com 2 projetos que nós temos, né, na cidade de Florianópolis, de Palhoça e de São Bento do Sul, né, que são 2 projetos de acompanhamento das famílias, né. É uma atividade hoje remunerada, né, com estrutura própria, né, com até um pequeno comitê organizacional junto que acompanha, mas é um funcionário, é um colaborador com um carro, com uma casa, que faz atendimento antes, durante e depois do acolhimento, na família. Antes, quando a procura. Durante, enquanto a pessoa está lá dentro. E depois, saiu, ele tem o endereço, ele vai na casa da pessoa. Ele também trabalha com grupos de apoio, de estruturas de grupo de apoio na cidade, em vários bairros, né, ou cidades, né. No caso de Florianópolis, são em vários lugares, né? Em Florianópolis, São José, Biguaçu, Florianópolis mesmo, né? Palhoça, São Bento do Sul tem em São Bento, tem em Campo Alegre, tem em Rio Negrinho, né? Grupos de apoio, né? Em alguns bairros, inclusive de São Bento, e ele faz esse trabalho de acolher as famílias, acompanhar. São 2 projetos bem fortes, que levantam, que tiram, né, que há investimento financeiro, inclusive, nisso, né? E é o chamado projeto Renovar, lá em São Bento do Sul, e o Sobriedade em Palhoça, né? Que funciona muito bem. Esse é um modelo de trabalho além que a gente faz, né? Outro modelo são os trabalhos de prevenção, né? De prevenção. Não é o foco principal do Serene, né? Até a nossa Cruz Azul aqui em Blumenau, eles historicamente no Brasil, eles fazem muito mais isso do que nós, e que bom que fazem, e é deles que nós buscamos inclusive os subsídios para saber fazer bem feito isso. Mas o Serene tem no seu estatuto de que a prevenção faz parte, né? Então o Serene também dá palestras em empresas, em escolas, escolas visitam o Serene, né? Temos trabalho de capacitação até de profissionais para essa área também, né? E a gente alcança aí por ano aí 20, 30 mil pessoas, né? No todo aí, né? Eu cito assim, com palestras nas igrejas, palestras nas empresas, palestras aonde fomos convidados, e tiver tempo disponível do nosso profissional, ele também vai sair do Serene e vai lá e vai fazer esse trabalho de prevenção, que a gente entende que é importante, né? Não vai resolver o problema, né? E não vai nem contrapor o nosso trabalho, né? Pelo contrário, vai somar, né, para um bom atendimento, né? Fiquei curioso com a visita das escolas. O que eles vão olhar lá? Nós tivemos historicamente aí desde o começo do Serene, aqui em Blumenau, vamos falar, tem fotos aí da história de alunos da Barão, né, por exemplo, indo lá no Serene, 1 ônibus, 2 ônibus, e passam uma manhã lá dentro. Vão ter uma palestra, vão conversar e ouvir depoimentos de pessoas acolhidas lá, se quiserem, né, se é possível. Vão ouvir sobre a problemática da droga em si, né, e vão conviver com aquele lugar. Não é incomum a gente encontrar hoje adultos na cidade dizer, olha, um dia eu estive visitando o Serene quando eu era aluno de uma escola, né? Isso não é tão incomum. Então, não é tão frequente isso, mas acontece de visitas de igrejas também, que vai lá o grupo de jovens
visitar o Serene. Faz um contato prévio, um agendamento. Isso, para que vocês também possam se organizar. Sábado, domingo, dia de semana, vão lá, ter um momento junto com o pessoal lá, né, praticar um esporte. Em Blumenau, a nossa unidade em Blumenau talvez é a nossa unidade mais com a estrutura melhor na área esportiva, né? Então, assim, dia 21 agora, 21 de abril, feriado, né? Tinha gente o dia todo no Serene, jogando bola, campeonato, com crianças, com jovens, semifinal, final, né? E aí uma palestra, um contato, uma conversa, um pastel, acontece, né? Nós temos interação com os internos, assim, isso. Com o público externo, né? E com o público interno. Né? Foi construído agora um projeto aí do FIA, né? Uma quadra de grama sintética dentro do Serene, está prontinha lá, bonita, e tem aula para crianças do bairro, aula de futebol, aula de escolinha de futebol. Escolinha de futebol. Disponível a semana toda, ou alguns momentos da semana, aí chega, os pais vão no final de semana lá, tem campeonato, rola conversa, rola testemunho, né? Como é que a gente fala isso? Testemunho é uma palavra um pouco mais eclesiástica, digamos assim, mas é uma experiência, né, que alguém conta, né, da sua vida, depoimento, né, o depoimento da pessoa, tudo isso soma nesse trabalho de prevenção, né? Então esses são trabalhos fortes de prevenção, né? São as frentes principais, né, o CIDO que nós temos, né? Não sei se teríamos aí mais alguma coisa ainda. Só para ter uma ideia, né, dentro disso que o Marcos fala, né, nos últimos 5 anos nós atendemos 105 mil pessoas na área da prevenção, né? Não é o nosso foco principal, né? O nosso é de acolhimento, é de tratamento, né? Mas a prevenção ela faz parte, né? Infelizmente nós como Serene a gente acaba chegando talvez à tarde, porque quando a pessoa necessita de uma internação é porque alguma coisa deu muito errado, ou algumas coisas deram muito erradas, né? Então, muitas vezes a internação é uma das últimas ou a última a coisa que sobre ainda para a pessoa, para ela ter oportunidade de mudança de vida, né? Então, a prevenção ela deveria ser até inclusive mais efetiva, deveria haver até maiores investimentos públicos, né, quanto a isso, né? Então o Marcos bem colocou, por exemplo, a Cruz Azul no qual nós somos filiados, então ela faz mais esse trabalho, o foco maior dela é esse também, né? O nosso já é isso, mas nós fizemos isso também paralelo através de todas essas atividades, né? E dentro também da tua pergunta, nós trabalhamos muito com as famílias, né? Com as famílias das pessoas que estão acolhidas, porque você não pode estar apenas fazendo o atendimento a Loriberto, que tem o problema com álcool, mas você precisa estar envolvendo os demais familiares, né, ou até o responsável, o cônjuge e tudo mais, porque nós precisamos criar uma rede de atendimento. Porque assim, por muitas vezes, parece brincadeira, mas não é, de que assim, muitas vezes a pessoa chega no Serene, ela chega com um familiar e você faz a triagem ali, o nosso profissional faz a triagem e às vezes ela chega à conclusão assim, né, deixa o Loriberto ir para casa e deixa a família aqui, porque quem está precisando de internação, de tratamento é a família e nem é tanto o Loriberto, né, de tão problemático que é a questão da família. Então nós chamamos a responsabilidade da família também para dentro, né, e através então das terapias familiares que não deixaram de ser feitas nesses 2 últimos anos. Elas são hoje ainda elas são feitas de forma online, né, onde que nós fizemos aí conexões, inclusive participei de uma faz 14 dias, onde que nós tivemos ali 46 famílias conectadas, né, que estavam sendo atendidas, né? Então estamos falando aí muitas, né, eram famílias, casais e tudo mais, estamos falando aí de umas 100 pessoas que foram atendidas naquele momento, né? Mas as terapias familiares, elas historicamente elas são feitas dentro do próprio Serene, onde que as famílias de fato vêm ali visitar, né, a pessoa que está ali acolhida conosco, né? Mas nós passamos orientações para que elas possam conviver e possam auxiliar nesse processo de recuperação.
Que o processo de recuperação ela é pela vida, é por uma vida, é pela vida toda. Né? Não é somente aqueles 6 meses. Aqueles 6 meses ali é um impulso, né? Diria assim, é um start, né, para a sua recuperação. Então, você precisa então criar uma rede, né, que você possa estar abraçando essa pessoa, mas que também a família possa ajudar nesse processo e ajudar de forma correta, né? Porque por muitas vezes você se depara com uma codependência, né? Onde que as pessoas elas estão envolvidas nessa dependência, estão envolvidas nessa pessoa que está com problema, onde que todo mundo já está doente, onde que nenhuma consegue mais discernir o que é o certo e o que é errado. Né? Então é um conjunto é um conjunto de problemas que de fato existem. Então a gente convoca, mas também a gente convoca a família para chamar também a sua responsabilidade, que por muitas vezes ela larga a mão, às vezes por motivos também já criados também pela própria pessoa, mas assim, por exemplo, nos adolescentes, né? O adolescente ele precisa retornar, ela precisa ter uma família, ela não tem uma autonomia, ela não pode ter uma autonomia. Né? E assim nós temos, e esse é um desafio muito grande, onde que muitas vezes o adolescente ele termina, né, o seu tempo de 6 meses e ele não tem para onde ir, né? Porque a família não quer mais ele, ou a família simplesmente lavou as mãos ou seja, mas cadê a responsabilidade de você pai, de você mãe dentro disso, né? Então esse é um outro trabalho que nós fizemos muito grande, né? Então além desses projetos que o Marcos falou, nós também nós fizemos a divulgação do nosso trabalho. Nós temos muitos eventos que nós realizamos, eventos esses que têm 2 intuitos de promover o nosso trabalho, né, de divulgar o nosso trabalho, de mostrar aquilo que nós fizemos para que a gente possa, de fato, ser conhecido e possa ser uma referência, né, dentro daquilo que nós fizemos, mas também ela tem a questão da sua sustentabilidade. Né? Então, assim, os trabalhos sociais, né, as ONGs, né, hoje chamadas de OSCs, elas necessitam, né, de recursos financeiros e materiais a cada dia, né? A estrutura ela precisa ser mantida, os profissionais precisam ser pagos, né? Então nós temos convênios, somos muito gratos, nós temos convênios com a prefeitura aqui de Blumenau, temos com as prefeituras das outras cidades locais também, ou da própria Redondeza, nós temos convênio com o governo estadual e também temos convênio com o governo federal. Né, que são valores, né, é por atendimento, né? Você atendeu, você ganha por isso, né? Mas só que esses valores que são recebidos dos convênios, eles correspondem a 51% dos nossos custos, né? Então os outros 49% eles precisam ser buscados. Né? Então, por isso que os eventos eles também vêm com esse intuito de manter os nossos trabalhos. Então, nós estamos falando aí de feijoadas que nós realizamos, os pedágios nos semáforos, de pizza beneficente, café colonial. E, assim, nós somos, de fato, assim, até ecléticos nos nossos eventos. Né? Nós temos a nossa corrida, que é promover a saúde, é promover, né, o bem-estar através de uma atividade física, né? Mas ela também tem esse intuito também de estar divulgando o nosso trabalho e, se possível, buscar também patrocínios para que a gente consiga manter esse trabalho, né? Então, e assim, são muitas questões do dia a dia que nós fizemos muitas orientações por telefone, né, ou por WhatsApp e tudo mais, onde que nós conseguimos dar subsídios, ferramentas para que a sociedade possa conviver, né, ou de alguma forma auxiliar quem está com o problema da dependência aqui, né? Então, assim, iria longe, né, se nós pudéssemos elencar, né, das ações que são desenvolvidas. Então, e algo que queria deixar registrado também, Loriberto, que assim, a maioria das pessoas que estão no Serene, elas não terminam o seu tempo de 6 meses. Não terminam. Se não me falha a memória, apenas 40% terminam, né, Marcos? O tempo de 6 meses, tá? Ou seja, o número de pessoas que assim, que não tem um resultado, né, de recuperação dentro dos 6 meses, ele diz assim, ela é a maioria. Nós não negamos isso porque a questão da dependência química ela é muito difícil, ela é muito complexa, tá? Mas só que de alguma forma por cada dia que a pessoa está dentro do Serene, ela não está na rua ou ela não está dentro do contexto da família, né, provocando ou aumentando os problemas que estão ali. Então, assim, olha o ganho social que existe só da pessoa não estar mais, né, na rua ou na família, né? Então, cada dia que está lá dentro é uma vitória para ela, mas também é uma vitória para a própria sociedade, principalmente para a questão da família. E por muitas vezes as pessoas elas passam algumas vezes pelo Serene. Claro que nós também temos que colocar um limite, porque senão fica uma roda ali, a pessoa vem, vai e não agrega.
né? Por uma vez nós indicamos em outros trabalhos, outras comunidades terapêuticas para que ela possa ter uma outra ideia, talvez tenha ali um despertar. Só que por muitas vezes você não conseguiu auxiliar aquela pessoa que é dependente, mas você conseguiu auxiliar a família, você deu orientação, você até capacitou essas famílias para que elas pudessem ter uma qualidade de vida, né? Porque assim, a qualidade de vida das famílias ela é destruída, né? Ela é comprometida com a questão da questão do álcool e das drogas, tá? Então nós conseguimos, né, felizmente, dar uma condição diferente, uma orientação diferente para a família, mas a pessoa ela continua na mesma situação, né? Volta a morar na rua e comete os seus delitos e tudo mais, né? Então é algo muito grande. Então você, né, ainda você não fez a pergunta, talvez você não faça, mas diz assim, poxa, mas qual é o resultado de vocês? Todo mundo pergunta isso, né, Marco? Onde nós vamos... Eu vou perguntar. Qual é o resultado? Né? É difícil dizer, né? É difícil dizer isso, né? Então, o que nós temos não é uma estatística, diria assim, técnica, né? Mas assim, evidente, né? E dos contatos que nós temos, então, de cada 10 pessoas, né? Não existe meia pessoa, tá? Mas os números dizem isso, né? Que 2,5 pessoas, ou seja, 25% dessas 10 ali, elas são recuperadas no Serene, né? Então, é um percentual grande. Cada 10, então, 2 pessoas, vamos arredondar aí, né? Então, você vai dizer, puxa, mas esse teu negócio aí tá quebrado, né? Tá feio, né? Como é que um negócio, uma empresa vai dar uma resolutividade de apenas isso, né? Se for, assim, analisar friamente o número, né? Com certeza, né? Aí nós não sairíamos de casa, né? Não saímos de casa, né? Se for nesse sentido. Uma análise que dá para fazer também é a gravidade do problema, né? Uhum. Complexidade. A complexidade do problema, né? Mas a outra que a gente também tem internamente, assim, é de que de cada 10 pessoas que terminam o período do acolhimento, né? Aí nós temos um percentual melhor, né? Já vai para metade, né? Mas o problema todo é que nós temos praticamente só 50% do público que nos procura fica conosco um período de 4 a 6 meses, né? O restante, nós temos um bom percentual de pessoas que vem lá, fica uma semana, 2, vai embora, não consegue aderir ao programa, né? E essa é uma luta que nós temos, é um desafio também que nós temos de ajudar ela a aderir, né? Mas tem várias coisas que tem a ver com a vida dela, com a dependência dela, que não ajudam ela naquele momento, né? Como vocês já mesmo relataram, que tem situações que vocês não conseguem alcançar. A família, o contexto social onde ela está, que acaba influenciando também, né? Nesse estágio, estado em que ela vai se encontrar, mesmo após passar, né, pelo Serene. Uhum. Eu acho que assim, o Cílio já falou alguma coisa com relação às dificuldades que vocês têm, mas eu queria reforçar, ou assim, que vocês reforçassem a questão do financeiro, essa necessidade que se tem da sustentabilidade, né? Sim. Foi falado então de 51% proveniente de convênios e os outros 49% tem que remar atrás do recurso, né? Com as mais diversas frentes aí que vocês têm aberto. Como é que as pessoas podem ajudar o Serene, né? Quem está nos vendo aqui, quem vai nos ver daqui a alguns meses, né? Como é que essas pessoas podem ajudar também financeiramente o Serene? Dá para fazer? Pode fazer? Essa parte eu deixo contigo, Cílio. Sim. Eu decido trabalhar. Não pode, né? Tudo isso. A Secretaria-Geral, ela é também responsável por vários setores mais administrativos do Serene, né? Digamos, ali dentro tem a contabilidade, ali dentro tem o marketing, ali dentro também tem a captação de recursos, né? Então, esse é o dia a dia da Secretaria-Geral e da Administração Central do Serene, que é quase uma entidade que pensa o todo do Serene, né? Não atende diretamente o público, mas pensa o todo, né? Pensa o todo e tem uma estrutura própria ali de profissionais, né, que fazem muito bem isso. Então o Cílio vai saber explicar muito bem como é que é essa questão aí
da possibilidade dos recursos. Se o Loriberto quiser ajudar hoje o Silvio, como é que o Loriberto pode fazer? Voluntariamente, né, através do teu serviço, através da tua profissão, ou não só isso, né? Então, assim, nós temos várias atividades dentro do Serene. Por exemplo, nós recebemos palestras, né, pessoas, né, que venham proferir palestras dentro do Serene. Nós temos momentos que é chamado de palestras temáticas, né? Então, assim, o Loriberto, que é um profissional, né, assim, da contabilidade, né? Você tem outras habilidades, outros conhecimentos também, mas alguém da contabilidade, e venha fazer dentro do Serene uma palestra orientativa da educação financeira, uma educação, né, das finanças pessoais. Então, isso é possível. Você é um profissional psicólogo e gostaria de fazer, né, uma palestra sobre sei lá, motivacional ou algum tema relacionado a isso, né? Então, isso para nós é bem importante. Né? Ou você, né, voluntariamente, você é um professor e quer ministrar um curso dentro do Serene. Então, nós ofertamos muitos cursos, né, dentro do Serene. Por exemplo, na área da padaria, na área da marcenaria, na área de jardim, né, por exemplo, é possível. Ou na questão pedagógica. Então, assim, nós ofertamos alguns desses projetos, né? Por exemplo, na questão de hortaliças, né? Que eu até estava olhando aqui, ou na produção até de frangos e de ovos e tudo mais. Então, a gente vai dizer assim, mas vocês têm tudo isso lá dentro, vocês produzem tudo isso? Não. Nós ministramos e deixamos voluntários à disposição para que eles ministram os cursos para o nosso público. Porque depois, quando ele sair do Serene, nosso desejo é que ele possa sair dali até com uma formação técnica que ele possa colocar em prática, e caso ele não tenha uma profissão até então, ele possa ter uma nova profissão até aprimorar aquilo que ele vem fazendo. Então, essa é uma forma, ou seja, o trabalho voluntário ele é grande, né? Além de estar auxiliando os nossos eventos, ou seja, nós temos a nossa corrida agora nesse final de semana, né? Então, nós precisamos de chamado staff, precisamos de pessoas para ajudar a organizar, né? Fazer a organização do trânsito, e entrega dos kits e tudo mais, né? Então, esse final de semana só vamos botar a data, né? Dia 1º de maio, né? De maio. Isso. Pode ser que alguém vai nos Exato. escutar daqui a 2 meses. Verdade. Bem observado. É. Né? Então, dia 1º de maio, né? 2022, então tem a 17ª corrida e a caminhada do Serene. Né? Então, ali nós precisamos de pessoas para estar organizando. No mês de outubro, né, 2022, nós temos aí, se não me falha a memória de 17 de outubro, nós temos aí o nosso pedágio, né, nos semáforos da cidade de Blumenau. Né? Então, nós precisamos de muitos voluntários. Né? Assim, o ideal seria ter, assim, no mínimo, umas 200 pessoas para que possam auxiliar, tirar ali 4 horas, né, da sua vida, né, diria assim, para dedicar, para fazer, então, ajudar nesse pedágio. Então, porque por cada pessoa que você consegue, né, você automaticamente você consegue aumentar o número de pessoas, né, abordadas no pedágio, onde que você consegue, então, recursos para nós. Né? Então, nós temos um outro carro-chefe, é você estar fazendo uma pequena doação de valor através da sua fatura de energia elétrica. Né? E em São Bento do Sul é possível através da fatura de água, né? O SAMAI de lá, né? Que também o nome é SAMAI, assim como aqui em Blumenau. Então as pessoas podem autorizar para que essas faturas de energia e de água, esgoto, elas possam ali autorizar que um valor aí, que o nosso ticket médio nessas doações, ela é de R$3. Então, assim, né, Roberto, o que é, assim, diria assim, para toda e qualquer pessoa, o que são R$3 por mês? Né? E então, você juntando 3, isso para nós ganhamos então na quantidade. Né? Então, essa é uma forma de você então estar contribuindo mensalmente através, você vai pagar a tua fatura de energia elétrica e ali vai estar R$3 contribuindo então com o trabalho do Serene. Junto às empresas nós temos uma oferta maior, né, diria assim. Nós temos também essa questão da energia elétrica que as empresas podem estar contribuindo conosco, mas elas podem estar aderindo também ao nosso SELAR, que é o nosso programa, nosso projeto de responsabilidade social, onde que então nós temos aí já muitas empresas que todo mês depositam, né, pagam o nosso boleto, né, onde que ali elas podem então estar usando o selo, a marca do Serene. Por isso, selar, ela vem de um selo, né, que é a logo do Serene, onde que então ela investe em responsabilidade social.
né, as empresas do lucro real, e aí você é especialista nisso, né, elas podem estar contribuindo, né, através da renúncia fiscal do imposto de renda, né, então de 1%, que elas podem então estar contribuindo para projetos que nós temos inscritos, né, junto ao Fundo da Infância e Adolescência. Né, em todos os municípios onde o Serene está, nós temos essa possibilidade. Existe também, né, dentro dessa questão do imposto de renda, né, temos o LI, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, onde que você pode ser um patrocinador, né, da corrida e da caminhada do Serene através de um valor que você pode estar ali aplicando. Né? Nós estamos agora inscrevendo, nós estamos agora estamos às portas, né, para estarmos aptos a também receber recursos através da Lei Rouanet, ou seja, do Fundo Cultural, onde que aí são 4%, né, que as empresas do Procuro Real então podem destinar 4% então para esse projeto. Nós temos, né, uma atividade muito especial já fazendo seus 14 anos, que é o projeto Viva Música dentro do Serene, né, onde é que nós temos aulas de coral, de canto, de banda, né, que são ministrados por professores, né, especializados nisso, e nós então toda semana, quinta-feira de manhã, os nossos acolhidos têm acesso a isso. Então esse é um projeto de que então via a lei de incentivo, então a questão da cultura, né, as empresas então podem estar contribuindo então dentro disso. Claro, através de doações esporádicas, né? Então assim o famoso Pix, ele está à nossa disposição, está à disposição para também estar auxiliando. Você pode estar doando através de cestas básicas. Né? Então, nós temos famílias de que, assim, mensalmente eles fazem a sua doação de cesta básica. Né? Eles vão fazer as suas compras mensais no supermercado e compram uma cesta básica ali e deixam à disposição do Serene. Então, nós podemos fazer essa coleta, né, dessa cesta básica, porque o alimento, né, dentro do Serene é uma das matérias-primas, né? Nós temos um custo elevado, né, com a questão da alimentação, próprio material de higiene e limpeza, né, também as pessoas podem estar fazendo essas doações. Então nós fizemos campanhas junto aos supermercados aí nos finais de semana, onde que estamos aí à porta de alguns supermercados que são parceiros, são amigos do Serene, onde que nós entregamos um folheto e nós convidamos para que ela possa ali fazer a doação de 1 quilo de alimento, né, não perecível. Né? Então nós fizemos alguns supermercados aí na cidade, né, onde o Serene está, onde que as pessoas então podem contribuir conosco, né, dessa forma, né? Então assim são assim, algumas, tem até outros, né, e assim projetos de investimento, né, de melhorias das nossas estruturas, onde que as empresas, as pessoas também podem ajudar a melhorar a nossa estrutura, ajudar numa reforma, ajudar a construir uma quadra de esporte, né? Então assim, não falta oportunidade de você estar contribuindo, né? Então, todas essas informações, né, esses detalhes, elas podem ser tiradas, né, através aí do nosso site, nosso Instagram, nosso Face, né, ou no telefone, né, que é o 47, o 991795168, né, ou o nosso, né, telefone principal, que é o 4737021900, né, onde que ali você pode receber então todas essas informações, né, e poder então tá contribuindo, né? Então deu para perceber assim que oportunidade não falta, né? Não falta, né? Então, né, tendo o desejo, né, de você auxiliar então os trabalhos do Serene, né, nós estamos à disposição e estamos precisando, sempre precisamos, né? Redes sociais. Redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, né, e também temos o Facebook, né? Então o nosso endereço ali é o @serene.oficial, né? Isso tanto no Insta como no Face, eu repito, @serene.oficial, e nosso site é o serene.org.br, né? Então observar bem que é o www.serene.org, né, de organização, .br, né? E aí o nosso WhatsApp, né, são alguns que nós temos, mas eu deixo à disposição o 47, o 991795168, né, onde que você pode então estar aí pegando informações, ou através do e-mail, né, que é o serene@serene.org.br. Só lembrando que Serene é com C, né, de Centro de Recuperação, né? Então serene@serene.org.br. Então você também pode estar nos contactando, né, e pedindo também mais informações, de que nós vamos com certeza estar dando um retorno. Isso é para nos auxiliar, né, para o nosso sustento, mas também para informações para, né, caso você necessite então de ajuda dos trabalhos do Serene. E ainda, se pesquisar pelo Google, também vai achar o Serene e provavelmente vai ser um dos primeiros que vai
que vai surgir, né? Sim, felizmente o nosso marketing consegue trabalhar isso também. Então, hoje, se você digitar Serene ali no Google, felizmente nós estamos ali no topo, né? Então, estar na primeira página do Google é bem importante, né? Mas isso exige investimento e muito trabalho, né? Então, a gente também trabalha, tem isso também, né? Então, eu vou, então, assim, já deixar um convite também, né? Na descrição, depois desse nosso vídeo, vou deixar ali também todos esses endereços, né? Para facilitar esse acesso aí, né, aos canais de comunicação do Serene, né? 60, entre 50% e 60% da nossa despesa é folha de pagamento. Então, esse é um dinheiro que nós precisamos pagar aos nossos profissionais que estão 24 horas cuidando dessas pessoas. Esse é o nosso custo principal, né? E eles são dignos do que ganham, né, por conta do trabalho, da dedicação que cada um deles faz ali e o enfrentamento da dificuldade em si, né? 15% é comida. Nós acolhemos, cuidamos e tratamos as pessoas com 4 refeições diárias. Então é comida, vai comida. São 300 pessoas que comem todo dia, né? 4 refeições, né? E aí tem outras coisas que são os custos diários aí. Quer combustível, né? Combustível. Quer ver um negócio que precisa com frequência, cada meio ano praticamente, é o colchão para dormir. Né? O colchão de espuma bom, D33, né? Assim, olha, é uma baita de uma doação, doar 5 colchões de espuma para uma unidade, porque vai trocar e vai melhorar a noite, né? A noite daquela pessoa. Uma coisa que o Cido não citou e não foi por esquecimento, mas o Serene não tem nenhum produto para vender, né? Não tinha, né? Nós nos últimos anos fizemos uma experiência de um produto, né? Lá em São Bento do Sul a gente produz suco de uva e suco de maçã, né? É um pequeno produto que a gente tem um profissional que trabalha nessa área lá, que faz esse serviço. Os acolhidos ajudam um pouquinho, mas a gente compra a uva e faz o suco. E tem disponível também para vender esse suco de uva e de maçã. É uma maneira de ajudar e você levar para a tua mesa, para a tua casa, quem sabe presentear alguém com uma caixa de suco aí de 6 garrafas de 1,5 litro. Marcos, eu tenho que dizer, é muito bom, viu, gente? Olha, porque é um suco bom. É natural mesmo, né? É integral mesmo, né? Se alguém quiser, é praticamente o único produto que o Serene tem para repassar, assim, que ajuda na sustentabilidade. E se você passar pelo quiosque, né, ali da Itopava Central de ônibus, não deixa de comprar lá um pastelzinho, né, que também vai ajudar o Serene. Então essa é a nossa unidade, a gente chama de unidade comercial, né, onde que então ali os recursos então advindos são para todas as unidades do Serene, né? Então, terminadas as Itopavas, né, então seja muito bem-vindo que o pastel está quentinho e fresquinho sempre lá, tá? Que veio, né, eles trouxeram aqui o relatório de atividades 2021, conseguimos enquadrar ali, dá uma olhadinha ali. Esse material está disponível também no site? Sim, também está em PDF, né, no nosso site, né, serene.org.br, né? Então lá conhecer, lá na aba transparência, né, lá vai estar as nossas prestações de contas e lá, né, também tem as nossas demonstrações contábeis, né, e financeiras, e também vai estar o relatório de atividades lá também, tá? Então temos isso à disposição. É muito importante. Aqui tem o selinho, inclusive. Isso, tem os detalhes aí do projeto, né, do selar, né? Que legal. Olha que bate-papo bacana, muita informação. Fechamos em quanto até agora? Aí? 16 horas agora, então, 2 horas. Quase. 1h50. 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 Nossa, e não acabou, né? Não acabou, Mas antes da gente encerrar, eu ainda quero rapidamente fazer aqui a dica da leitura, né, para as nossas organizações. Esse livreto Contabilidade para o Terceiro Setor, ele foi escrito pelo professor Laudelino Jochen. É possível encontrá-lo aí na internet. Ainda que você não seja um profissional da contabilidade, a linguagem é bastante acessível, dá para entender, né? E a recomendação sempre é que todos os gestores das organizações se mantenham também, tenham contato com essas nomenclaturas, com essas expressões, até para que possam aí também gerir de forma bastante proativa, né, as suas organizações.
Eu quero também deixar para vocês uma pequena lembrança Olha, do nosso encontro. Mas olha que só. bacana. Um mousepad aí com Mas a olha logo só. do nosso podcast. Aí, ó. Obrigado. E Obrigado. Bonito. certamente ele ajuda aí no dia a dia, né? Uhum. Quem precisa. É uma ferramenta, né? Fazer uso. É uma ferramenta de É trabalho, né? É isso aí. Uhum. Marcos, agradecer. Serene, você que teve a disponibilidade aí, topou vir aí fazer esse bate-papo também, eu Cido também, por estar junto aí, trazer tanta informação. Penso que nós vamos ter um segundo episódio com o Serene para frente, para falar talvez sobre alguma coisa mais específica, mais pontual, né? Mas acho que essa visão geral que vocês trouxeram do que é o Serene é importante, né? Eu mesmo já, apesar de conhecer o Serene, mas eu aprendi muita coisa aqui hoje, tá? Uhum. Que a gente acaba não vendo porque não está ali no dia a dia e é um dos propósitos aqui também a gente conhecer, né? Pelo menos uma boa parte daquilo que acontece, como acontece, né? E especialmente como as pessoas podem ajudar também, tá? Muito obrigado aí pela vinda de vocês aí, por esse momento aí de conversa, viu? Legal, obrigado também. Agradecemos em nome do Serene a oportunidade de fazer parte desse projeto que tem um nome tão bonito, né? Dádiva e gratidão. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando uma coisa acontece, a outra também acontece, né? Então, parabéns pelo projeto, pela continuidade do projeto também, né? E eu sei que lá no final do ano, né, tu tens aí uma história longa aí de trabalho esse ano com esses momentos aqui. Nós vamos ter uma coleção de muita ação, mas também de muita experiência e de aprendizado aí para muitas pessoas. Que legal, muito bom mesmo. Legal, É. legal. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, né? E parabéns e obrigado por ter lembrado também do Serene, né? Ter colocado aí dentro da lista, né? Então, o Blumenau é reconhecido, conhecido por muitas entidades, né? Felizmente, né? E que fazem belos trabalhos, né? Então, estar dentro, né, desse número de entidades para nós também é uma alegria, né? Uma satisfação e obrigado pela oportunidade, né, de poder falar do Serene e obrigado que você mesmo, Norberto, é um apoiador, né? Alguém que ama esse trabalho, né? E que historicamente sempre está junto conosco, nos assessorando, nos indicando aí possibilidades, né? De envio de projetos e tudo mais. Então, frequentemente eu recebo, né? Via o WhatsApp, né? Então, links aí de editais, projetos disponíveis, né? Então, né? O Norberto é alguém que está ligado aí nos editais e projetos. Então, obrigado aí também em nome do Serene, que sempre nos lembra de nós, né? E de estar oportunizando isso para nós. Obrigado mesmo. Legal. Bom, gente, finalizamos esse episódio, mas semana que vem tem mais, então não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. Valeu, até mais.